Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar do Mercúrio Casime, ou seja, Mercúrio em conjunção exata com o Sol, que acontece agora no signo de Virgem, como também a Lua minguante que fecha esse eclipse lunar que nós tivemos no último dia 7 de setembro e o sexto que se forma entre Marte e Vênus. Se você quiser entender tudo isso para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Potts, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet para você estudar em tempo real, ao vivo, interagindo comigo e com a turma por videoconferência, ou então na plataforma Hotmart para você estudar no seu tempo livre. Vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. Antes da gente ir para os acontecimentos dessa semana, é importante entender de onde nós estamos vindo. E nós estamos vindo de um eclipse lunar que aconteceu no dia 7 de setembro, aconteceu no signo de Virgem, né, no eixo Virgem e Peixes. Eu fiz um vídeo na semana passada falando exatamente sobre esse eclipse. Se você não assistiu, o link está aqui na descrição para você entender mais detalhadamente tudo isso. E nós teremos um outro eclipse, agora um eclipse solar, no dia 21 de setembro. E eu vou fazer um vídeo só do eclipse solar na semana que vem. Mas é importante você entender que nós estamos entre eclipses. E o que significa eclipse? É uma chacoalhada na nossa vida, para quê? Para nos colocarmos em sintonia com o nosso caminho evolutivo. Isso significa que tudo aquilo que você está vivenciando e que não está mais alinhado com o seu Dharma precisa sair. Né? E aí você vai tendo clareza, você vai tendo consciência do que precisa ficar e do que você precisa incorporar agora na sua vida. Então, muitas vezes, a vida vai trazer essa chacoalhada independente da sua vontade. Outras vezes, ela revela fatos para que você possa tomar uma decisão mais consciente e você mesmo colocar mãos à obra e realizar isso. Mas o mais interessante de um eclipse é a clareza com que essas coisas são reveladas. Na astrologia, nós temos o eixo nodal, que mostra de onde viemos e para onde vamos. E os eclipses acontecem, obviamente, em cima desse eixo nodal. Então, por isso que ele traz não só as revelações, como também todo um realinhamento, uma reorganização do tabuleiro do jogo da sua vida para colocar tudo em sintonia com o seu processo evolutivo. Não te deixa ficar na zona de conforto. Então, muitas vezes, você pode até não gostar muito das mudanças que a vida está trazendo para você, mas entenda que se você continua onde você está, não existe mais evolução significativa na sua vida. Por isso que muitas vezes a gente precisa aprender a se despedir de determinados processos em cima do eclipse para abrir novas portas, para abrir uma nova frente, novos caminhos. Ok? A nível social, nós também podemos observar isso e foi muito impressionante. O que nós assistimos ao longo dessa semana? Praticamente uma convulsão social acontecendo ao redor do mundo, e não foi só em um país, foram em vários. E nós podemos observar que existe uma base em comum em todos esses lugares, porque o eclipse lunar acontece sempre em cima de uma oposição entre Sol e Lua, envolvendo ali o eixo nodal. A Lua representa o povo. Peixes representa ali muitas vezes uma ideologia que pode ser nefasta, sim, imposta por uma autoridade que é o Sol. Né? Então, o Sol em oposição à Lua, obrigando o povo a aceitar determinadas ideologias. E como uma oposição é sempre um cabo de guerra e que muitas vezes explode de uma forma muito, enfim, tempestuosa, o que nós vimos, eu vou dar o exemplo do Nepal, mas isso aconteceu em outros lugares também. O povo extremamente oprimido por uma falta de liberdade e
A imposição daquelas autoridades com relação a determinadas ideologias que não representam aquele povo, que o povo não quer, e houve realmente uma convulsão social. Eles tocaram fogo no parlamento, enfim, eles fizeram o caos, incendiaram casa de ministros, jogaram ministros no rio. Aquela cena deles jogando ministros na correnteza de um rio, gente, olha, eu sei que é muito complicado, é muito violento, mas eu quero observar isso do ponto de vista astrológico. Peixes é água, é correnteza, é coisas sendo levadas. E aquilo dali foi o ápice do desespero de um povo que estava vendo o seu futuro praticamente se dissolvendo dentro de uma ideologia que eles não concordavam, e naquele desespero eles fizeram isso. Então, ou seja, as águas têm tudo a ver com a energia de peixes. E aqui eu não estou fazendo apologia à violência ou qualquer coisa sobre isso, eu estou explicando um fenômeno do ponto de vista astrológico. Aí eu pergunto, precisa tensionar tanto a corda? Né? Todas as vezes que nós tentamos impor uma coisa contra aquilo que o povo quer ou contra aquilo que o outro espera, que o outro quer, realmente nós acabamos pagando uma consequência aí bem alta, né? E olha que nós estamos só no início desse eclipse, porque um eclipse acontece e ele reverbera por 6 meses. Então, ou seja, se a amostra grátis já está assim, imagina, né, depois desse eclipse solar ainda o que pode vir a acontecer. E como eu falei, isso vem acontecendo em vários pontos do planeta. Então, ou seja, nós estamos vivendo um momento histórico muito importante. E é importante nós assumirmos o protagonismo disso. Não dá para você ficar assistindo isso da sua televisão. É muito importante você se posicionar, é muito importante você se colocar, porque se estamos encarnados aqui nesse momento, temos uma responsabilidade, temos uma conscientização, temos um protagonismo em cima disso. Então, que façamos parte da história, né? Não apenas para a nossa evolução pessoal, como também para a evolução coletiva. E como eu falei, os eclipses trazem uma tomada de consciência muito grande. E essa tomada de consciência está acontecendo fortíssima e vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque o Mercúrio entra casime, ou seja, no coração do Sol, em conjunção exata com o Sol no signo de Virgem, agora no dia 13 de setembro, por volta das 7h30 da manhã, é o horário exato. Ora, o Mercúrio representa a nossa mente objetiva racional. O Sol é o maior, é o grande luminar. Ele joga luz, verdade e transparência onde ele estiver. E essa conjunção acontece, como estamos entre eclipses, acontece em cima do nódulo sul, que é tudo aquilo que nós precisamos nos desapegar do passado. Ele representa o nosso passado e tudo aquilo que precisa ser deixado para trás. Então, quando Mercúrio entra no coração do Sol, ele entra numa conjunção exata com o Sol. Observa que toda essa clareza solar é projetada na mente. Então você começa a observar claramente o que você precisa se desapegar. Lembrando que esse intervalo é entre o dia 9 e o dia 17 de setembro, tendo seu ápice no dia 13 ali por volta das 7h30 da manhã. Mas durante todo esse período você começa já a tomar muita clareza dos processos que você precisa se desapegar. Essas questões tanto podem ser no sentido virginiano, que é o signo onde isso acontece, então, ou seja, no seu trabalho, no seu cotidiano, no seu dia a dia, a forma como você organiza o seu cotidiano, a sua agenda. Então, ou seja, organizar melhor essa área, como também questões de saúde. Virgem toca muito nesse ponto de saúde. Então, como você vem administrando o seu cotidiano para caber também esse autocuidado com relação à sua saúde. Como também, se você tem um pouquinho mais de conhecimento astrológico, observa onde cai 20 graus do signo de Virgem, porque é exatamente nessa órbita que Mercúrio entra casime com o Sol. Então, joga lá na sua mandala astrológica e observa a casa, o setor onde acontece essa conjunção, porque naquela área específica você também vai começar a ter muita clareza. Então, embora Virgem rege trabalho, saúde, cotidiano, se ela cai na sua casa 7, na casa 5, pode estar falando de relacionamento, relacionamento afetivo, parcerias. Se ela cai na sua casa 4, família. Se cai na sua casa 2, pode ser finanças. Então, ou seja, observa o setor onde essa clareza
será revelada, ok? Isso vai trazer muitos elementos aí para você nesse período. Essa conjunção com Mercúrio Casime também traz um sexto com Júpiter, e Júpiter é o planeta que traz verdade, que traz revelação, porque é um planeta de fogo, e tudo no Júpiter é muito grandioso. Então, ou seja, se nós já temos uma expansão de consciência em cima de um Mercúrio Casime, imagina num bom aspecto com Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Então, ou seja, isso pode vir grandão, pode vir enorme. Portanto, nós estamos entrando num período realmente de grandes revelações. As coisas estão sendo expostas, não apenas de uma forma detalhada, porque acontece no signo de Virgem, né, o Mercúrio Casime, mas em sexto com Júpiter, acontece de uma forma muito ampla, muito grandiosa, só não vê quem não quer. As coisas são expostas como se fosse numa tela de cinema, né. Então é muito importante tirar os óculos cor-de-rosa e enxergar a realidade como ela realmente é. Júpiter, na astrologia, também está associado com justiça e julgamentos, e nós estamos passando por um momento muito delicado aqui no Brasil com relação a isso. Isso significa que, como estamos entre eclipses, muitas vezes uma direção que nós imaginávamos que a coisa teria pode tomar uma outra, tá. E, creio eu que em cima de justiça, de fato, né, porque o Júpiter bem aspectado, ele traz uma consciência de justiça muito mais elevada. Os nossos olhos humanos, eclipsados pelas coisas do mundo, conseguem enxergar a justiça de acordo com o nosso nível de percepção, mas as verdades superiores, que estão muito além da nossa compreensão, consegue mexer os pauzinhos de acordo ali com a justiça divina, tá. E uma coisa muito legal do Júpiter também, é que ele fala de estrangeiro, então nós podemos observar intervenções internacionais estrangeiras agindo a favor dessa justiça divina, então, ou seja, totalmente alinhado com essa justiça divina. Quer você concorde ou não, a verdade é essa, lembrando que nós enxergamos a justiça com os olhos humanos, emaranhados nesse campo físico onde nós nos encontramos, portanto, muito eclipsados com paradigmas, com ideologias e tudo mais. Os aspectos astrológicos estão acima disso. Então, independente da pessoa concordar ou não, eles estão operando. E eu espero que realmente essa egrégora dos mestres espirituais olhe para o nosso planeta, porque as convulsões que estão acontecendo ao longo da do planeta Terra, não é só no Brasil, né, em todas as nações, tudo está passando por intensas transformações, e que a egrégora olhe por nós e que aconteça de acordo com o que é melhor, de acordo com essa justiça divina, que ela seja instaurada aqui. E esse aspecto, coincide com Júpiter, é um grande portal para isso. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos no ano de Júpiter, e eu fiz um vídeo lá no início do ano, quando nada disso ainda estava nessa efervescência, falando sobre a regência de Júpiter para o ano de 2025. Vou deixar o link aqui na descrição também, caso você não tenha assistido. Mas eu falei exatamente isso, o quanto o tema justiça seria mobilizado e como haveria intervenções internacionais em outros países para recobrar a ordem. Então, vou deixar o vídeo aqui na descrição, caso você não tenha assistido, vale a pena assistir. Agora, o Mercúrio, quando ele sai dessa conjunção com o Sol, ele sai iluminado pelo brilho do Sol, portanto muito mais consciente, entre os dias 16 e 19, ele faz uma oposição com Saturno e Netuno. Então, observa que o ápice dessa oposição é exatamente ali entre os dias 17 e 18. E isso significa o quê? O Saturno é um planeta construtor, é o único planeta legítimo de Terra, né? Então ele traz essa ideia de ancoragem, de estabilidade, de concretizar, de fazer acontecer alguma coisa. Então, ou seja, estabilizar. E como o Mercúrio, ele sai iluminado por pelo Sol, com todas as decisões que ele tinha que tomar ali já definidas, quando ele entra nessa oposição com Saturno, essa oposição te pergunta: você está fazendo o que é necessário para concretizar o que você tomou consciência lá naquela conjunção com o Mercúrio Casime? Porque não adianta você tomar
consciência do que você precisa fazer se você não coloca mãos à obra. E muitas vezes, como Saturno fala de limites, você precisa desconstruir determinados limites internos seus, que muitas vezes vêm te aprisionando, impedindo de tomar uma atitude mais compatível com aquilo que realmente é melhor para você, por uma questão de crenças, por uma questão de limitações, e você vai precisar desconstruir isso. A oposição é uma energia muito disruptiva, e se você não rompe esse processo, você fica preso dentro dela. Então, observa quais são os seus padrões internos que vêm limitando que você coloque as suas decisões em prática e começar a quebrar esses propósitos, tá? O Saturno é um planeta de responsabilidade, então ele vem exigindo uma responsabilidade em cima daquilo que você decidiu. E a oposição com o Netuno é um planeta que fala de sonhos, que fala de ideais. Portanto, o Mercúrio em oposição com o Netuno pode ser um processo muito revelador no sentido de onde você vem traindo os seus ideais, onde você vem largando para lá, deixando as coisas acontecer sem assumir o protagonismo desse processo. Como também a oposição, ela traz uma acariação entre 2 planetas. Uma vez que o Mercúrio é a mente consciente, a tomada de consciência, e o Netuno são as questões subconscientes, as questões mais inconscientes, as ilusões. Então, esse Mercúrio olhando diretamente em oposição para esse Netuno pode representar quebras de ilusões. Então, ou seja, você conseguindo enxergar claramente, até porque esse Mercúrio saiu iluminado pela luz do Sol, né, então ele está muito consciente, você tomando consciência de onde você vem se iludindo. Pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida social, pode ser nas suas ideologias, mas é importante enxergar isso com maturidade. Porque, gente, errar é humano, permanecer no erro é que é uma ignorância. Então, vamos assumir o protagonismo daquilo da verdade que está sendo imposta diante dos nossos olhos e enxergar com maturidade, aproveitando essa oportunidade para uma elevação de consciência. Agora, antes de eu falar dessa lua minguante, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu joinha, deixa sua curtida aí para mim, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer, é a nossa moeda de troca. Eu entrego o conhecimento aqui, você curte, compartilha, deixe seu comentário, porque tudo isso, além de fomentar ainda mais a nossa troca aqui, né, eu consigo interagir com você de uma forma mais direta, também ajuda consideravelmente o algoritmo a entender que esse vídeo é pertinente e comece a distribuir para outras pessoas. Então, por favor, ajude o nosso canal a crescer dessa forma. Muitas pessoas perguntam: "Yara, eu queria contribuir de uma forma mais direta com vocês, porque os vídeos têm me ajudado muito". Se você quiser fazer uma ajuda direta, a gente tem aqui todas as formas aqui na descrição, inclusive o nosso Pix, que muita gente pergunta, ok? Mas vamos seguir. Agora eu quero falar da lua minguante, que acontece agora no dia 14 de setembro, a 21 graus do signo de Gêmeos. Essa lua minguante vem como um fechamento de uma lunação onde seu clímax aconteceu, que é a lua cheia, né, aconteceu eclipsado, um eclipse lunar. Então, essa lua minguante agora vem fechando esse processo. E lembrando que uma lua minguante é sempre um momento de mais recolhimento, de mais interiorização, para que você possa assimilar melhor todas as experiências vividas ao longo dessa lunação. E como acontece no signo de Gêmeos, é importante você deixar minguar o quê? Falação, né? Muitas vezes não é só a falação externa, porque Gêmeos é um signo de comunicação. E na lua minguante é importante deixar minguar isso. Então, ou seja, parar de se referenciar o tempo inteiro pelas opiniões dos outros, porque é claro que nós pautamos as nossas decisões, as nossas crenças, todo o nosso aprendizado vem através da visão e do aprendizado de outras pessoas. Isso é inequívoco, isso é correto. Mas o que não é interessante é você pautar sempre as suas decisões pela visão das outras pessoas, por aquilo que o jornalista falou, por aquilo que
um influenciador falou, e nunca trazendo isso para sua consciência, o que você realmente acha disso. Então é muito importante, assim, você colher as opiniões do lado de fora, mas ter um senso crítico, ter uma observação própria, saber decidir qual é a linha de pensamento, a linha de crença, a linha de ideologia que você vai seguir de acordo com a sua consciência. Porque, de certa forma, independente de serem jornalistas ou influenciadores, são pessoas que têm as suas próprias visões. Então, é importante, sim, você entrar em contato com todas essas opiniões distintas e, através do seu senso crítico, você determinar o que é mais interessante para você, você formar a sua opinião. E para isso também é muito importante você calar o burburinho da sua mente, que não para de falar o tempo todo. Para isso é fundamental você serenar essa mente, calar um pouco essa voz dos pensamentos e começar a escutar a sua voz interior, essa voz que vem lá do seu mestre interior, que a sua consciência superior é a voz da verdade que habita dentro de você. É a sua inspiração divina. Com certeza, quando você consegue silenciar a sua própria falação, as opiniões de todo mundo e começa a se alinhar com a verdade, a sua verdade interior, aquilo que realmente a sua consciência superior está falando, você vai conseguir definir melhor esses caminhos. Você vai conseguir enxergar a verdade dos fatos para além das aparências, não apenas na sua vida pessoal, mas também na sua vida coletiva. E para isso, a meditação é fundamental. E para finalizar, eu quero falar desse belíssimo aspecto que acontece entre Vênus e Marte, ali entre os dias 9 e 21 de setembro, tendo seu ápice no dia 15. E esse é um sexto, é um aspecto maravilhoso, onde Vênus está no signo de Leão e o Marte está no signo de Libra. Então, é um aspecto, como o sexto, é um aspecto muito fluido, só que depende do seu protagonismo, da sua ação, para que todos os benefícios desse aspecto aconteçam. E como Marte está em Libra, que é o domicílio de Vênus, né, que é o signo regido por Vênus, e Vênus está dentro desse seixo, esse aspecto exalta muito as parcerias. Tanto no sentido social, se você quer fazer uma sociedade com alguém para desenvolver o projeto, como também relacionamento afetivo. Gente, parcerias nascidas em cima desse seixo são iluminadas, são muito positivas. Então, esse aspecto indica que nesse momento, sim, você pode conseguir abrir caminhos melhor a dois, ainda que não seja uma parceria que vai durar, mas pelo menos trazer a ideia de outras pessoas aqui que pode corroborar com aquilo que você está fazendo, né? Agora, se você quer estabelecer uma parceria, seja social, seja afetiva com alguém, Vênus está no signo de Leão. Então é muito importante você trazer muita clareza nesse processo. Se você é muito tímido, se você é muito tímida, é importante quebrar essa timidez, quebrar essa resistência e colocar as suas intenções. Nós estamos passando não apenas por esse aspecto, como também por todos esses eclipses que trazem revelação. Portanto, se você não tem a coragem de se revelar, qual é a sua intenção, quais são os seus sentimentos, qual é o seu posicionamento, pode ser que você perca grandes e iluminadas oportunidades de evolução aí na sua vida. Então, clareza, verdade, transparência é o carro-chefe desse período. Ok? Bom, para esse vídeo já está ficando muito grande, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.